A história começa com nosso protagonista, Vikir Van Baskerville, estando na guilhotina. Ele sendo considerado o cão da família Baskerville. Porém, foi condenado à guilhotina por falsas acusações de associação com o clã demoníaco. Enquanto nosso protagonista enfrentava sua morte, ele fez um juramento de que se vivesse novamente, não viveria como um cão caçador. E assim, a guilhotina desceu, cortando sua cabeça. Depois disso, Vikir acordou em um berço, desorientado e confuso. Ele pensou que poderia estar no inferno, pois seus arredores estavam barulhentos e seu corpo parecia pesado. Parecia que o nosso protagonista estava atualmente em um berçário, pois havia muitas crianças lá, todas elas chorando. Enquanto isso, o patriarca da família Baskerville, Hugo Le Baskerville, inspecionava os berços das crianças. Ele passeou pela sala e notou crianças chorando, mas as dispensou como insignificantes e até as chamou de lixo. No entanto, quando se aproximou de Vikir, notou que a criança estava mais quieta do que as outras. Hugo ordenou que Vikir fosse transferido para o berço das espadas, e seu assistente obedeceu sem questionar. Enquanto nosso protagonista estava no berço, olhou para o Hugo com puro ódio nos olhos. Ele sabia que Hugo era o principal culpado por suas falsas acusações e subsequente execução. Nosso protagonista percebeu que tinha regredido para quando ele era um bebê e que tinha vivido sua vida passada como um cão da família Baskerville. Vikir havia nascido em uma família ilegítima e tinha recebido treinamento em um ambiente pobre. Ele tinha sido criado para ser um cão leal, disposto a fazer qualquer trabalho sujo que fosse necessário para se tornar membro da família Baskerville, a melhor das 7 famílias. Nosso protagonista tinha permanecido leal à família e a Hugo também, pois ele queria ser reconhecido. No entanto, sua lealdade foi finalmente recompensada com uma sentença de morte. A razão por trás de sua execução era simples. Ele sabia demais. Vikir jurou que nunca mais viveria essa vida, que se vingaria. No entanto, com seu corpo recém-nascido, ele sabia que não poderia fazer nada. Ser transferido para o berço das espadas foi uma boa oportunidade para que nosso protagonista se tornasse mais forte. As crianças nascidas na família Baskerville tinham que passar por um teste chamado Berço das Espadas. E assim, eles eram lançados em um labirinto de espadas. E após passar por isso, tinham que chegar ao rio Styx para serem examinados por seu talento. O rio Styx era um rio lendário, que transformava os corpos das crianças em resistentes como aço. No entanto, havia um limite para quantas crianças ele poderia afetar, então ser capaz de alcançá-lo o mais rapidamente possível era crucial. A única maneira de chegar ao rio Styx primeiro era seguir diretamente para fora das lâminas em direção ao rio. No entanto, isso não era uma tarefa muito fácil. Enquanto Vikir estava rastejando pelo labirinto do berço das espadas, não pode deixar de pensar em sua vida passada. Ele tinha sido expulso por seus irmãos e não podia receber o feito de que tanto precisava. Mas desta vez, as coisas seriam diferentes. Ele estava determinado a monopolizar a bênção do rio Styx pelo maior tempo possível. Conforme nosso protagonista avançava pelo labirinto, ele subitamente caiu no rio Styx. A água do rio penetrava profundamente em seu corpo através de seus cortes, causando-lhe uma dor imensa. Mas ele sabia que precisava aguentar o máximo que pudesse para receber uma maior bênção. Fora do labirinto, os assistentes gritavam para que Vikir saísse da água. Eles estavam preocupados que ele acabasse morrendo se ficasse submerso por mais tempo. Porém, o nosso protagonista estava determinado a ficar o máximo de tempo que ele conseguisse. E enquanto isso, o Hugo estava com as expectativas nos olhos. Ele perguntou ao mordomo da família chefe Baskerville, o John, quanto tempo havia se passado desde que Vikir havia entrado no rio. O mordomo respondeu que cerca de 7 minutos haviam se passado. Hugo riu e disse que Vikir poderia morrer. Os assistentes olharam para ele com preocupação, pedindo ao chefe da família Hugo para que o salvasse. Hugo chamou por Vikir, dizendo-lhe que poderia sair da água agora, mas nosso protagonista estava ocupado absorvendo a água do rio Styx. Ele pensou consigo mesmo que não poderia desistir dessa oportunidade tão facilmente, que precisava absorver o máximo que pudesse até o fim. Mas então ele começou a cair, pois a água entrou na sua boca, e apesar do perigo em que estava, ele ficava repetindo para si mesmo que precisava suportar. Parecia que Vikir estava prestes a se afogar, mas o puxou para fora da água com um sorriso de satisfação no rosto. Ele comentou o quão ganancioso o nosso protagonista era, até mesmo bebendo a água do rio Styx. Em seguida, notou que Vikir já tinha dentes, o que surpreendeu.
Hugo então perguntou ao mordomo-chefe o nome de Vikir, e ele descobriu que era Vikir van Baskerville. Hugo sorriu e disse que havia nascido um filho muito ganancioso. O nosso protagonista, que ainda estava um pouco consciente, pensou consigo mesmo que precisava usar esse tempo para afiar seus caninos em segredo. Ele estava determinado a arrancar a cabeça de seu mestre quando chegasse a hora, e o faria com as próprias mãos. A família Baskerville também desapareceria da história por suas mãos. Nosso protagonista nasceu com um filho bastardo de Hugo Baskerville, um nobre renomado de sua época. Aos 8 anos, ficou evidente que Vikir possuía uma inteligência extraordinária que superava em muito seus colegas. No entanto, dentro da família Baskerville, ele era considerado nada além de comum. E então Vikir sentou-se em sua cama, percebendo que estava em um berçário. Ele olhou ao redor e percebeu que havia absorvido a água com sucesso do rio Styx. Isso era uma grande conquista, e ele sabia que agora tinha um ponto de partida melhor na sua vida do que antes. E de repente, ouviu a porta se abrir, e uma criada entrou no quarto. A criada então parecia surpresa e murmurou consigo mesma, perguntando por que a senhora havia pedido para colocar esse tipo de coisa na cama do jovem mestre Vikir. O nosso protagonista ficou surpreso ao ouvir a criada se referir à senhora, pois nunca esperou que alguém da família Baskerville lhe desse, para um bastardo, um presente. A criada então saiu após colocar uma caixa na cama de Vikir. Conforme Vikir viu a caixa se abrir, ficou chocado ao ver 2 mamas sangrentas saindo dela. Ele se perguntou se a senhora tinha as enviado para assassiná-lo. Nosso protagonista sabia que havia apenas algumas pessoas da família Baskerville que seriam chamadas de senhora, e quem quer que fosse provavelmente estava tentando reduzir a concorrência. Enquanto as mamas se arrastavam para o Vikir, ele percebeu que elas poderiam matar todos os bebês no berçário. No entanto, o nosso protagonista pegou as mamas com as próprias mãos, cheio de ódio, e pensou que derrubaria toda a família Baskerville com suas próprias mãos. No dia seguinte, as pessoas de Baskerville ficaram chocadas ao encontrar a criança dormindo tranquilamente ao lado das víboras mortais. Todas as empregadas que estavam de plantão naquela noite foram executadas após tortura, mas o motivo da aparição das víboras permaneceu desconhecido. Apenas o jovem cão Vikir conhecia a verdade. 8 anos depois, o nosso protagonista estava de volta à aula, ouvindo seu professor falar dos níveis de esgrima. O professor explicou que se alguém ainda não pudesse infundir sua espada com mana, era considerado um iniciante em espada. O próximo nível é o perito em espada, onde se pode infundir a lâmina com um pouco de mana. E quando a lâmina emite mana na forma de aura líquida, é chamado de graduador em espadas. E por fim, o nível em que a aura é sólida e a forma pode ser livremente alterada é chamado de mestre em espada, que é o mais alto nível de esgrima. Ao ouvir que o Sir Hugo, o mais forte dos Baskerville, era um mestre em espadas, todos os alunos presentes exclamaram uma surpresa e espanto. No entanto, o nosso protagonista estava perdido em pensamentos e sentiu necessidade de recuperar o poder que tinha antes de sua regressão, ainda antes da cerimônia de maioridade. O professor notou o estado distraído de Vikir e o considerou altamente, sabendo que ele havia adquirido uma forte constituição mergulhando no rio Styx por 7 minutos. O professor acreditava que Vikir era muito mais talentoso do que os outros alunos, e que o patriarca ficaria muito feliz em saber do seu progresso. Enquanto nosso protagonista estava perdido em seus pensamentos sobre quantos anos ele precisava para matar Hugo, não percebeu os trigêmeos lhe lançando um olhar malicioso após a aula. E então, mais tarde, após a aula, eles o empurraram e começaram a zombar dele, chamando-o de lixo, e falando sobre os rumores de que ele havia mergulhado no rio Styx e estrangulado 2 víboras quando era um bebê. Vikir reconheceu os trigêmeos como aqueles que o haviam esfaqueado no passado, quando ele estava fugindo após a difamação. Eles eram conhecidos como a Trindade do Hugo Le Baskerville, todos com 9 anos de idade. O nosso protagonista pensou consigo mesmo que eles seriam uma verdadeira dor no pescoço daqui a 10 anos, e que talvez fosse uma boa ideia colocá-los em seus lugares agora. Conforme o nosso protagonista ficou diante dos trigêmeos, um deles sacou uma faca e o provocou com um boato que tinha ouvido, que se você ficasse no rio Styx por tempo suficiente, seu corpo se tornaria como aço e você seria invulnerável aos ferimentos de lâmina. Então, o trigêmeo mais velho ordenou para que o mais novo o segurasse por trás. O trigêmeo pegou o nosso protagonista por trás e cobriu-lhe a boca com suas mãos,
zoando dele por quanto tempo será que ele conseguiria ficar sem respirar. Porém, o nosso protagonista não tinha medo e até brincou por um momento com esse jogo cruel. Então, 1 minuto se passou, 3 minutos se passaram e 10 minutos se passaram. Porém, o nosso protagonista se permaneceu ileso, e os trigêmeos começaram a perceber que a lenda que eles ouviram era verdadeira. E então um deles mandou o trigêmeo soltar o Vikir. Mas antes que ele pudesse soltar, Vikir deu uma mordida na mão do trigêmeo e arrancou um pedaço da mão. O trigêmeo ficou chocado e perguntou ao Vikir o que ele estava fazendo. O nosso protagonista estava com um sorriso maligno no rosto e apenas o zombou dele. Enquanto isso, os outros 2 trigêmeos estavam tentando acalmar a situação e sugeriram que fossem para o padre para colocar o pedaço que faltava novamente. Porém, Vikir não estava interessado nisso, e em vez disso, perguntou quem os libertou. O trigêmeo então atacou Vikir com uma faca, chamando-o de bastardo e lembrando de que era 1 ano mais velho. O nosso protagonista então não se esquivou do ataque e permitiu que a faca o atingisse. Mas, para surpresa dos trigêmeos, ele não conseguia perfurar sua pele. Vikir torceu a mão do triplo e o lembrou de que eles haviam se esquecido de que estavam lidando com um Baskerville, onde poder e talento superam a idade. Com um olhar malévolo no rosto, o nosso protagonista sugeriu que continuassem jogando até o final. Vikir torceu impiedosamente as mãos dos trigêmeos, fazendo com que eles gritassem de dor. Ele declarou com uma voz baixa e ameaçadora que estavam em Baskerville, onde a idade não importa desde que se tenha força e talento. Os trigêmeos então, horrorizados, olharam chocados uns para os outros. O nosso protagonista, de repente, socou os trigêmeos, derrubando um deles no chão, enquanto os outros 2 viam isso incrédulos. O terceiro triplo atacou Vikir em um acesso de raiva, mas ele rapidamente o chutou no rosto, fazendo-o cair no chão. A sala ficou em silêncio enquanto os trigêmeos gemiam de dor, machucados e quebrados. Vikir então ficou de pé sobre eles, parecendo frio e insensível. Em seguida, ele disse aos trigêmeos que eles melhorariam com o tratamento, mas deixou claro que não os deixaria sair da sala e teriam que conviver com o desconforto de seus próprios corpos. No entanto, ele seria generoso e permitiria que um deles saísse. Os trigêmeos ficaram surpresos e aliviados ao ouvir isso, e perguntaram qual deles poderia sair. Vikir então pegou uma faca e o jogou na frente dos trigêmeos, dizendo a eles que teriam que decidir por si próprios quem sairia da sala. Então ele começou a sair da sala. Porém, antes disso, ele se virou e disse que não esperaria por muito tempo, que eram para decidir logo qual deles sairia vivo. Os trigêmeos olharam para a faca e depois uns para os outros, percebendo que a sobrevivência era a única opção. Então eles começaram a lutar, cada um tentando pegar a faca e ganhar a vantagem. Os sons da luta se ecoaram pela sala, e Vikir ouviu isso com satisfação do lado de fora. Ele havia conseguido dividir o tridente de Baskerville, colocando irmãos contra irmãos, em uma luta pela sobrevivência. No escritório do patriarca, o mordomo-chefe John entregou algumas notícias perturbadoras ao patriarca do clã Baskerville, Hugo Le Baskerville, falando que o clã Morgue estava causando problemas nas minas de Rubi, alegando ser seu território. No entanto, o patriarca Hugo assegurou a John que eles lidariam com o assunto do clã Morgue, entrando em contato com eles. John então relatou a avaliação intermediária da fortaleza juvenil e informou ao patriarca de que o mestre Vikir havia obtido a maior pontuação no exame escrito. Ele disse que o exame prático estava agendado para daqui 5 dias, e os Cavaleiros Guardiões haviam desocupado as instalações em preparações. No entanto, John hesitou antes de informar ao patriarca sobre um incidente recente na fortaleza juvenil. John informou ao patriarca que houve uma grande briga entre os jovens mestres na fortaleza. O patriarca Hugo estava preocupado e perguntou quantos deles haviam morrido. Informou a Hugo que não houve fatalidades, porém os trigêmeos foram gravemente feridos. Embora tenham se recuperado desde então, o dano psicológico parecia significativo. O patriarca Hugo ficou chocado e disse que eles não teriam brigado entre si, já que eram tão próximos. O mordomo revelou então que havia alguma outra intriga envolvendo um outro jovem mestre, um garoto de 8 anos chamado Mestre Vikir, que havia ferido os 3 jovens mestres e também havia obtido a maior pontuação no exame escrito. Depois que o patriarca Hugo expressou sua preocupação com o incidente na fortaleza Vikir, ele convocou Vikir para seu escritório. Então, o nosso protagonista chegou com um sorriso no rosto e o patriarca Hugo comentou o quanto ele havia crescido desde a última vez que se encontraram. Hugo então abordou o problema de que Vikir tenha desabilitado os trigêmeos de 9 anos em sua turma sênior. Vikir respondeu que os irmãos haviam recebido tratamento médico adequado desde então.
No entanto, o patriarca Hugo apontou de que não estava falando de deficiências físicas, mas sim de deficiências emocionais. Ele explicou como o incidente havia destruído o relacionamento dos irmãos e perguntou a Vicky se ele achava que o que tinha feito era errado. Assim, o nosso protagonista respondeu com uma outra pergunta, perguntando se o que ele fez estava errado. O patriarca então apontou que ele havia transformado seus irmãos em um completo caos. Vicky, com um olhar confiante em seus olhos cor carmesim, respondeu que ele era a pessoa mais forte e como que a pessoa mais forte poderia estar errada. O patriarca então revelou que os irmãos haviam perdoado Vicky, apesar de que ele ainda não sentia nenhuma culpa. O nosso protagonista pareceu surpreso com essa notícia e se perguntou por que eles haviam o perdoado. E então, de repente, Vicky lembrou de uma memória antes de sua regressão. A filha mais nova de uma família arruinada pelo clã Baskerville veio visitar Hugo. Ela havia se tornado uma freira após muitos anos e perdoou Hugo apesar de seu clã ser responsável pela ruína de sua família. Nosso protagonista repetiu a mesma frase que Hugo havia dito à freira, que o perdão é uma desculpa feita pelos fracos, que não podem buscar vingança devido à sua falta de força. Enquanto nosso protagonista falava sobre a importância da força, Hugo mostrou sua aprovação assinando com a cabeça e seus olhos brilhando de concordância. Ele então se virou para o mordomo-chefe e o instruiu a permitir que o Vicky pegasse qualquer lanche que quisesse no armazém de alimentos, o suficiente para ele levar sozinho. Vicky expressou sua gratidão pedindo chocolates, e enquanto ele estava saindo com o mordomo-chefe, Hugo o chamou de seu filho, incentivando-o a se sair bem na avaliação que se aproximava e não perder para os descendentes diretos. Vicky agradeceu o conselho, mas seu rosto estava cheio de ódio. E se você está gostando da história, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Nos ajuda demais. Então, muito obrigada e vamos continuar. O nosso protagonista e o mordomo-chefe seguiram em direção à sala de armazenamentos. O mordomo então começou a informá-lo sobre o chocolate. Ele explicou que era o chocolate de mais alta qualidade do clã Morgue, que havia obtido com grande dificuldade e que era apreciado por seus gourmets. No entanto, Vicky o interrompeu rapidamente e afirmou que ele não queria nada que fosse processado. O mordomo então ficou surpreso com isso e pediu para que ele esclarecesse. O nosso protagonista então solicitou grãos de cacau, aqueles com um rico aroma. O mordomo então ficou confuso, porém cumpriu as ordens e trouxe os grãos para o Vicky. À medida em que Vicky colocava os grãos na boca, o chefe informava que eram grãos sangrentos, conhecidos por seu aroma rico e que com apenas um grão, ele poderia produzir 100 litros de chocolate. O mordomo-chefe observou enquanto nosso protagonista comia o grão amargo e pensou consigo mesmo que Vicky deveria realmente amar chocolate para comer algo tão amargo por conta própria. E essa era uma boa maneira de obter mais chocolate, já que depois de serem processados, ele teria uma grande quantidade de chocolate disponível. O chefe então perguntou ao nosso protagonista se ele queria que processassem os grãos e os levassem para o seu quarto. Porém, Vicky recusou e disse que levaria como estavam. O mordomo-chefe ficou se perguntando se Vicky tinha gostos peculiares. Vicky não tinha interesse em comer o chocolate, mas tinha um plano para os grãos de cacau. Vicky planejava usar os grãos no próximo exame prático daqui a 5 dias. O que eles não sabiam era que um evento catastrófico aconteceria em breve, algo diferente de tudo que já havia ocorrido na história do clã Baskerville. Neste mundo, a família Baskerville era conhecida como a família Baskerville devido ao treinamento e avaliação intenso em que seus filhos são submetidos desde tenra idade. O treinamento começa quando as crianças conseguissem dar os seus primeiros passos, e imediatamente são submetidas a um rigoroso teste de resistência. Eles devem subir uma montanha íngreme, e não têm permissão para deitar ou descansar os bruços, exceto nos horários designados. E como se isso não bastasse, na hora de dormir, eles são obrigados a dormir de lado de cadáveres de um monstro. Isso os ajuda a se adaptar a um ambiente difícil, se tornarem resilientes dignos ao perigo. Essas práticas externas são o que fazem a família Baskerville temida e respeitada por toda a Terra. Após esse período de treinamento exaustivo, as crianças atingem a idade de 8 anos, e o teste real começa. Os jovens cães, como são chamados, devem passar por uma avaliação mortal. Esse é um momento crucial à família Baskerville que deu a sua notória reputação. Agora, nos arredores do território, há uma montanha conhecida como Montanha Noir. Está cheia de monstros e é aqui que os jovens cães se unem para passar por sua avaliação. O instrutor da família Baskerville, Shadow, ficou diante dos jovens mestres e explicou as regras do teste. Eles precisavam sobreviver por um mês inteiro na área e caçar monstros grandes e fortes.
Ele prosseguiu explicando que os pontos por serem bem-sucedidos na sobrevivência eram 10 pontos, e que, se os jovens mestres sobrevivessem sem ficarem desabilitados, seriam 30 pontos no total. E caso falhassem, outros jovens mestres ou sobrevivessem, seriam 50 pontos. E se eles acabarem com outros jovens mestres e sobreviverem, seriam 50 pontos. Se derrotarem um monstro e sobreviverem, seriam 70 pontos. E se cumprissem todas as condições acima, receberiam 90 pontos. O instrutor também disse aos jovens mestres que, se roubassem a insígnia que lhe era dada de alguém, pontos adicionais seriam dados. No entanto, se morressem, receberiam 0 pontos. Ele enfatizou que não havia 100 pontos e lembrou a lição de que um espadachim morre no momento em que se torna arrogante. O instrutor então alertou contra a saída da área designada, já que a montanha Noir era uma área restrita com muitas coisas não descobertas. Ele recomendou que os jovens mestres se movessem dentro do espaço designado, onde os monstros já haviam sido subjugados. Ele informou que durante o exame, os Shadow Dogs, Cavaleiros Guardiões, estariam escondidos e os avaliariam. Enquanto os jovens mestres esperavam pelo início do exame, alguns deles notaram Vikir e começaram a discutir sobre suas façanhas passadas. Apesar destes comentários, o nosso protagonista permaneceu composto e pensou na montanha Noir que ele já havia visitado antes. Enquanto isso, os trigêmeos que estavam perto de Vikir estavam visivelmente nervosos, suando de medo. Shadow Dog dirigiu-se aos jovens mestres, desejando-lhes boa sorte antes da campainha tocar, sinalizando o início do exame. Assim que a campainha tocou, todos os jovens mestres começaram a correr para diferentes partes da montanha para ocupar áreas vantajosas. Então, um dos jovens mestres tinha um plano, e pensou em ir para algum lugar que havia visto no exame do ano anterior, esperando ganhar alguma vantagem. O jovem mestre atrás dele achou que não poderia sobreviver sozinho, e decidiu segui-lo com a intenção de tirar isso dele. Enquanto isso, os trigêmeos estavam discutindo entre si, cada um querendo fazer as coisas da sua maneira e sair por cima. Shadow Dog observou quando o exame começou, sabendo que era importante manter as baixas no mínimo. Embora matar não fosse proibido, era desencorajado, e qualquer concorrente que matasse teria 15 pontos reduzido. E então, os examinadores estavam determinados a fazer o seu melhor para evitar mortes desnecessárias. Um dos Shadow Dogs designados para seguir Vikir ficou surpreso ao vê-lo dirigindo-se para uma área restrita. Ele se perguntou para onde Vikir estava indo, e se ele era o gênio que havia se destacado desde a infância. O Shadow Dog estava intrigado e ansioso para ver as habilidades que Vikir tinha. Então, o nosso protagonista se aproximou de uma árvore grande e se perguntou se este era o local certo. Ele pensou que o terreno macio seria adequado para montar um acampamento por um tempo. E então Vikir considerou fazer uma pausa, o que deixou o Shadow Dog que o seguia confuso. Enquanto os outros participantes estavam ocupados lutando entre si por pontos ou enfrentando monstros, Vikir coletou madeira e praticou com um pedaço de madeira. Mais tarde, ele dormiu praticamente debaixo da árvore. O Shadow Dog que estava observando ficou impaciente e começou a questionar suas ações. Ele se perguntou quanto tempo havia se passado desde que Vikir fez uma pausa e observou que ele passava a maior parte do seu tempo cavando buracos, caçando comida ou coletando equipamentos. O Shadow Dog começou a duvidar dos rumores sobre o suposto gênio de Vikir, imaginando se ele estava planejando se esconder em vez de participar ativamente do exame. E finalmente, o Shadow Dog decidiu sair e encontrar algo interessante em outro lugar. E assim que o Shadow Dog saiu, o rosto de Vikir se iluminou com um sorriso. Vikir então se lembrou de uma conversa com seu colega de grupo sobre o uso de grãos de cacau para fazer o peixe cheirar menos. Ele jogou alguns grãos sangrentos na fogueira e observou que o Shadow Dog, entrometido, finalmente tinha ido embora, e que ele havia terminado suas preparações. Ele se perguntou se deveria começar sua caçada agora. Alguns dias depois, Vikir entrou na área restrita e a reconheceu de seus dias de reconhecimento. Enquanto nosso protagonista vagava pela área, ele notou um cheiro de queimado e raízes de árvores queimadas. Ele sabia que o habitat do monstro que procurava estava por ali. E de repente, ele avistou um tronco queimado e percebeu que havia encontrado. Havia apenas um monstro por ali que produzia todo esse tipo de fezes, um cão do inferno. O cão do inferno ficou na frente de Vikir com chama saindo de sua boca. Esse cão do inferno que trazia desastres horríveis para aqueles que o encontraram tinha uma classificação de risco B+, e tinha 3 metros de tamanho. Suas chamas sulfúricas que saíam de sua boca e seus olhos eram extremamente gasosos e podiam causar faíscas. Se mordesse alguém, essa pessoa não sobreviveria. O nosso protagonista então sabia que estava em apuros quando viu a figura impotente do monstro vigilante que engolia os infernos do mundo de petróleo. O cão infernal.
A besta era conhecida por ser um dos monstros mais perigosos da Terra, e Vikir mal havia sobrevivido ao encontro com um quando tinha apenas 18 anos em sua vida anterior. Agora, com 8 anos de idade, Vikir sabia que seria impossível para ele derrotar o monstro sozinho. Mas ele se lembrou de uma maneira de enfrentar a besta que até mesmo uma criança poderia gerenciar. À medida que um cão infernal avançava, Vikir rapidamente desviou para o outro lado, lembrando a primeira fraqueza do cão infernal. Eles só podiam se mover em linha reta. Eles achavam difícil mudar de direção de repente. Vikir rapidamente deixou cair um pouco de água no chão, e enquanto o cão infernal avançava em sua direção, ele gritou a segunda fraqueza do monstro. Eles não conseguiam atravessar a água. Por causa da água que Vikir derramou, o cão infernal precisou percorrer um caminho mais longo para alcançar o nosso protagonista, dando-lhe mais tempo para desviar. Então, ele sabia que até mesmo uma profundidade rasa de água poderia reduzir significativamente a velocidade deles, expondo a fraqueza comum a todos os monstros caninos, a abrir a boca enquanto corre. O nosso protagonista se viu em outra situação de vida ou morte quando o cão infernal sedento de sangue o atacou. Mas Vikir estava preparado e jogou um grão sangrento na boca do monstro, fazendo-o gemer de dor e ficar incapaz de se mover. Nosso protagonista explicou que o chocolate era venenoso para os caninos, e com o poder do grão sangrento, que fazer 100 litros de chocolate com apenas um grão, era óbvio que faria com o monstro canino como um cão infernal. Ele sacou sua espada e mirou no ponto fraco do cão infernal, onde as costelas não estavam presentes, o rim. Com um golpe rápido e preciso, Vikir perfurou o rim do cão infernal, matando-o facilmente. E enquanto absorvia a energia chamada XP, ou Karma de monstro derrotado, Vikir sentiu seu corpo ficar mais forte. Ele balançou sua espada e sentiu que ela ficava mais leve, sabendo que estava alcançando onde estava antes de sua regressão, antes de atingir a idade de 15 anos. Vikir então não pôde deixar de se perguntar que tipo de expressão Hugo faria quando ele trouxesse de volta um monstro com uma classificação de risco B+, com uma criança de 8 anos. O nosso protagonista então ficou lá, pronto para pegar a cabeça do cão infernal que acabara de derrotar, sentindo-se confiante com suas habilidades. Ele sabia que já havia assegurado o primeiro lugar no teste prático, e estava ansioso para reivindicar suas recompensas, algo que nunca teria sonhado em sua vida anterior. Porém, seu momento de triunfo foi de curta duração, já que um grupo de cães infernais se aproximou dele, provavelmente em busca de vingança por seu camarada caído. Vikir permaneceu calmo e tranquilo, já conhecendo as fraquezas dessas criaturas e como derrotá-las. Ele tinha muitos grãos sangrentos sobrando, e estava pronto para usá-los a seu favor. Com um sorriso no rosto, ele cortou a cabeça dos cães infernais e zombou dos outros, sabendo que eles não eram páreo para suas habilidades e conhecimentos. Ele já havia derrotado um de sua espécie e estava preparado para derrubar todos. Os cães infernais começaram a gemer de repente, o que imediatamente chamou a atenção de Vikir. Ele não conseguia acreditar que as feras ferozes que estavam sentindo medo da sede de sangue de um mero garoto de 8 anos. Os cães infernais nunca se submeteriam às presas, mesmo se fossem morrer. E então Vikir pensou consigo mesmo, tentando entender o que poderia ter causado tal desconforto nos cães infernais. Mas quando Vikir se virou, viu uma criatura monstruosa com 3 cabeças parada diante dele. Era um Cérbero, o lendário cão de 3 cabeças da mitologia grega. A criatura era massiva, medindo pelo menos 7 metros de tamanho. E Vikir sabia que um Cérbero tinha uma classificação de risco A+. Vikir então ficou perplexo quanto ao que um Cérbero, que normalmente habitava a 7ª crista da montanha Noir, estava fazendo ali. O Cérbero era conhecido como um monstro de vigia supremo, residindo em um lugar para onde todos os espíritos mortos se dirigiam. O nosso protagonista então notou que Cérbero estava sangrando e que tinha várias flechas presas em seu corpo. Ele percebeu que alguém poderia tê-lo caçado, e que ele havia vindo parar até aqui sendo perseguido. Nosso protagonista percebeu que essa era a chance dele matar um monstro de classificação A+ ferido, e ele decidiu atacar o Cérbero. Apesar do Cérbero ser uma criatura poderosa e perigosa, Vikir vinha escondendo suas verdadeiras habilidades como especialista em espadas e já havia alcançado um alto nível de perícia. Seu corpo havia sido fortalecido pelo rio Stygi, e todas as armas que ele possuía estavam funcionando bem contra o Cérbero ferido. E através de suas habilidades refinadas em esgrima, desenvolvida através de guerras com os clãs demoníacos, ele conseguiu acertar alguns golpes em Cérbero. O ataque do nosso protagonista ao Cérbero parecia estar funcionando, e ele achou que tinha uma chance de derrotar o monstro ferido de classificação A+.
No entanto, em um momento de descuido, Vikir abaixou sua guarda, permitindo que o Cérbero contra-atacasse com suas garras. O primeiro ataque quebrou a espada de Vikir, e o segundo o enviou voando pelo ar. A força do ataque do Cérbero o fez voar em direção ao tronco de árvore. Com um estrondo, ele se chocou ao tronco, e sangue jorrou de sua boca. O impacto claramente causou uma lesão grave, e Vikir ficou imóvel com o corpo quebrado. Os olhos de Vikir se abriram lentamente, e uma onda de pânico o percorreu ao lembrar o ataque direto de Cérbero, e sentir uma dor aguda em seu braço esquerdo. Ele se perguntou se a besta tinha arrancado seu braço durante o ataque, mas ao olhar para baixo viu que ele ainda estava preso ao seu corpo, com algumas lesões. Então nosso protagonista ficou aliviado pelo Cérbero estar ferido e não ter conseguido arrancar completamente o seu braço. Ele pensou sobre Rio Stig e como suas propriedades mágicas podem ter desempenhado um papel em protegê-lo da força total da besta. Ele se sentiu grato por sua proteção, mas sabia que não poderia depender completamente dela. Seu alívio foi breve, no entanto, pois ele rapidamente percebeu que os danos eram significativos. Ele sabia que não seria capaz de resistir a um novo ataque de Cérbero. Ele então se esquivou quando a besta o atacou mais uma vez. E como um caçador experiente que ele era, ele sabia que precisava encontrar uma melhor maneira de sair dessa situação como essa. E a melhor decisão possível era correr com o rabo entre as pernas. E enquanto corria, a mente do nosso protagonista fervilhava com pensamentos de sobrevivência. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de sair dessa situação e rápido. Seus olhos vasculhavam o ambiente procurando uma rota de fuga. Foi quando ele viu uma cerca de ferro a poucos metros de distância. O coração de Vikir saltou de esperança. Ele sabia que se conseguisse passar por aquela cerca, estaria fora da área restrita e mais perto da segurança. Então ele se esforçou mais, correndo com todas as suas forças, com uma explosão de adrenalina. Vikir se lançou pela cerca, o coração pulsando aliviado. Ele tinha saído da área restrita, mas sabia que ainda não estava fora de perigo. Ele tinha que chegar àquele lugar, o refúgio seguro que ele havia preparado antes de desembarcar para esta missão perigosa. E enquanto ele corria, ele procurava algo na floresta próxima, o coração acelerando com medo de ser pego pelo Cérbero. E finalmente ele avistou o que procurava, uma cova que ele havia preparado antecipadamente. Ele saltou para frente, escapando por pouco das mandíbulas do Cérbero, e o Cérbero caiu na cova cheia de lanças de madeira. Vikir então não pôde deixar de sorrir consigo mesmo, sabendo que havia se preparado bem para esta batalha sangrenta. Ele havia untado as lanças de madeira com a essência de cacau sangrento, que agia como veneno para os monstros canídeos. O Cérbero rosnou e espuma começou a correr de sua boca, mas Vikir permaneceu focado e preparado para a próxima fase da batalha. Ele sabia que Cérbero era um demônio de alta classificação, e essa luta seria uma das mais difíceis de sua vida. Vikir preparou uma lança de madeira e a lançou contra o Cérbero, atingindo o lado da besta em cheio. Mas o Cérbero ainda estava vivo e se aproximava dele pronto para atacar. Vikir então contou os passos de Cérbero à medida que ele se aproximava, um por um. E assim que o Cérbero deu o 7º passo, parou abruptamente, caindo no chão bem na frente do nosso protagonista. Ele soltou um suspiro de alívio, percebendo que os rumores eram verdadeiros. A lança de madeira que ele havia acabado de lançar não era como as outras. Era uma lança impregnada com a presa venenosa da mortal cobra Blood Mamba, que impedia sua vítima de dar mais de 7 passos uma vez que fosse mordida. Vikir então havia escondido enquanto era mais jovem, sabendo que isso poderia ser útil um dia. Então o XP emanando do corpo de Cérbero entrou em Vikir, enquanto ele ficava de pé sobre as 3 cabeças sem vida da besta. Ele maravilhou-se com o poder que agora possuía, mas então os pensamentos de Vikir se voltaram para algo completamente diferente. O Cérbero era um guardião, o que significava que estava guardando algo, um calabouço, muito provavelmente que poderia estar próximo. O coração de Vikir acelerou com a ideia de que havia um tesouro que poderia estar escondido dentro. Ele sabia que calabouços frequentemente eram os covis de monstros poderosos. Vikir estava determinado a explorar o calabouço, mas antes de entrar lá, ele pegou um punhado de fezes de Cérbero e aplicou em seu corpo. O nosso protagonista sabia que, ao fazer isso, poderia evitar quaisquer monstros pequenos que pudessem estar à espreita. Então, os sentidos aguçados de Vikir estavam totalmente em exibição enquanto ele seguia os passos de Cérbero pela floresta. Ele observou o solo fresco, as folhas podres e as raízes úmidas, seguindo a trilha com um foco determinado. Ao retroceder pelo caminho, seus olhos se arregalavam de reconhecimento. Este era o calabouço que o Cérbero estava guardando, e Vikir pareceu que já tinha estado aqui antes.
Ele sabia que este calabouço seria descoberto em mais 10 anos, mas ele tinha certeza de que estaria completamente vazio desde então. No entanto, neste momento ele poderia sentir a mana sobre a superfície apodrecida. Nosso protagonista se aproximou cautelosamente do calabouço. Ele olhou ao redor, mas não via nenhuma luz, e percebeu que o calabouço devia ser mais profundo do que inicialmente pensava. Porém, o nosso protagonista não se intimidou. Seus olhos carmesim brilhavam de excitação quando ele entrou no calabouço. Ele não pôde deixar de se perguntar que tipo de tesouros o aguardavam lá dentro.